Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. O Vasco quer o Maracanã emprestado, a Conmebol reclamou do estado do gramado e tem graninha que pode entrar nos cofres do Flamengo. Lucas Paquetá na mira do Manchester City de Pep Guardiola. Intermediários seguem fazendo consultas pelo atacante Pedro. Fluminense classificado para as quartas de final. Será que teremos o grande Fla-Flu da Copa Libertadores? Vamos falar da preparação do Flamengo para esse jogo contra o Olímpia e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente, faz o nosso conteúdo chegar em mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gente, não perde tempo, hein? Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho, se inscreva, porque estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês aqui, beleza? Vamos começar então? Vamos falar sobre o pedido formal que o Vasco fez nesta terça-feira ao consórcio do Maracanã para mandar o jogo contra o Atlético Mineiro, agendado para o dia 20 de agosto, no Maracanã, tá? Ele fez esse pedido para o consórcio, que é comandado por Flamengo e Fluminense. O Vasco acredita que não terá problema e espera pela liberação. A diretoria do Vasco avaliou a tabela de jogos e viu que Flamengo e Fluminense não têm partidas agendadas no Maracanã na semana seguinte a esse jogo. E por isso acredita que não terá problemas na recuperação do gramado. O confronto ele acontece na véspera do aniversário de 125 anos do Vasco e o Vasco quer fazer uma festa no Maracanã. Se o consórcio não liberar, o Vasco não descarta entrar na justiça novamente. E vocês sabem, todas as vezes que o Vasco entrou na justiça querendo jogar no Maracanã, o Vasco conseguiu. Essa briga aí é uma briga chata, uma briga muito complicada, mas veremos o que vai acontecer, porque falando em gramado do Maracanã, galera, a Conmebol reclamou do estado do gramado do Maracanã. Reclamou depois do jogo entre Flamengo e Olímpia, na semana passada, e eu já soube que hoje, nesta terça, né, para o jogo Fluminense e Argentino Júnior, também houve reclamação. E é exatamente por isso que a Conmebol estuda até pegar o Maracanã num prazo maior, né, antes da final da Copa Libertadores para poder tratar o gramado, que na opinião da Conmebol não tá legal. Na opinião da Conmebol, na opinião do Flamengo, do Fluminense, né, dos jogadores, dos treinadores, enfim, difícil o gramado do Maracanã ficar legal. Então, não sei se o consórcio vai deixar tão fácil assim o Vasco jogar esse jogo lá, mas o Vasco tá pronto para ir para a briga, beleza? Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Olímpia. O Fluminense venceu o Argentino Júnior, jogo polêmico, é verdade, muita polêmica, mas garantiu vaga nas quartas e agora está esperando o vencedor de Olímpia e Flamengo. Será que dessa vez teremos o tão esperado Fla-Flu da Copa Libertadores? Só depende do Flamengo. O São Paulo está preparando a equipe. Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram com o grupo e devem estar à disposição do Jorge Sampaoli para esse jogo contra o Olímpia. O Eric Pulgar ainda vai levar mais alguns dias para ficar à disposição, então o Eric Pulgar é desfalque e deve ser o único desfalque para esse jogo, tá? O Flamengo deve ter todo mundo à disposição, menos o Eric Pulgar. Falando do Léo Pereira, o Flamengo já avisou ao staff do Léo Pereira que não pretende negociar o jogador. A janela de transferências está fechada e o Flamengo entende que negociar o Léo Pereira neste momento seria muito complicado, até porque o Jorge Sampaoli entende que ele é uma peça importante do seu time. Sobre a relação, né, sobre o clima no Ninho do Urubu, a relação mais distante e fria do Sampaoli com boa parte do elenco do Flamengo, enfim. A diretoria do Flamengo acredita que tem tudo para o Flamengo garantir a classificação para as quartas da Copa Libertadores, mesmo sabendo que o jogo lá vai ser difícil, tá? Esse jogo lá no Paraguai. Existe um entendimento que este resultado pode ser crucial para a sequência da temporada, para deixar o ambiente um pouco mais leve,
né? Esse é o entendimento. E na semana seguinte tem um jogo contra o Grêmio, que o Flamengo pode confirmar a vaga na final da Copa Libertadores. Então a diretoria acredita que esses 2 jogos especificamente são jogos importantes para dar uma tranquilizada no clima, para deixar tudo mais leve, né? E a diretoria confia, passou essa mensagem aos jogadores, tá? Os dirigentes passaram essa mensagem aos jogadores de que confiam neles para esse resultado, para fazer o resultado contra o Olímpia lá no Paraguai. Lembrando que em 2021 o Flamengo jogou contra o Olímpia, ganhou o primeiro jogo de 5-1 e o segundo jogo de 4-1. Foram 2 goleadas para cima do Olímpia, aquele Flamengo do técnico Renato Gaúcho. Flamengo, então, né, se preparando aí para esse importante jogo. Agora, falando de grana, pode entrar grana, muita grana nos cofres do Flamengo, tá? Podem entrar cerca de 18 a 19 milhões de reais. Por quê? Porque o Manchester City está interessado na contratação do Lucas Paquetá, né? Acenou com uma proposta de 70 milhões ao West Ham, ao clube do Paquetá, e aguarda uma resposta. O que eu soube é que o West Ham acha esse valor ainda baixo, que gostaria de receber um valor ainda maior. O Flamengo, como clube formador, tem direito a 5% desse valor. Então, se for 70 milhões de euros, o Flamengo, né, com a cotação do dia hoje, receberia quase 19 milhões de reais. Muita grana, né? Valores esses que intermediários ligados ao Benfica estavam dispostos a colocar na mesa do Flamengo para fazer uma aproximação entre Benfica e Pedro. Lembrando que o Benfica já fechou a contratação de um atacante, contratou o Arthur Cabral por 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, tá? Então, valores... Ih, enrolei aqui, nada de 18 milhões de reais, tá? Eram 18 milhões de euros, que loucura. Deu tilt aqui, gente. Vamos voltar, rebobinar. 18 milhões de euros, tá? Eram os valores que os intermediários estavam dispostos a colocar na mesa do Flamengo. E alguns intermediários no mercado da bola seguem sondando a situação do Pedro com o Flamengo, mas nenhuma proposta formal mesmo bateu na mesa do Flamengo, né? Porque a diretoria está afastando essa situação. O presidente Rodolfo Landim já deixou claro que não pretende negociar o Pedro, e para negociar o Pedro, só propostas acima, neste momento, propostas acima dos 30 milhões de euros. O Flamengo não pretende facilitar uma saída do Pedro neste momento. A ideia é manter o jogador pelo menos até dezembro. E aí, em dezembro, dependendo do que acontecer, avaliar junto com o próprio Pedro, né, qual será o melhor caminho para ambas as partes. Lembrando que o Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Contrato longo, salário alto, enfim, não é simples tirá-lo do Flamengo. Beleza, galera? Por hoje é só. Vou me despedir aqui de vocês. Agradecer demais a participação de cada um de vocês aqui com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho também. O sininho aí é muito importante para a gente, para que vocês sejam notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.